E chegou mais uma sexta-feira, turma. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que vocês estejam bem. Então, para começarmos essa sexta-feira de língua portuguesa, eu trouxe para vocês aqui uma segunda aula sobre o livro literário Quarto de Despejo, um diário de Carolina Maria de Jesus, e eu coloquei ali, olha, por professora Hilde. Então, vamos ver? Então, olha ali a capinha do livro. Vocês sabem que a prof sempre começa com essa introdução, aula 3, literatura, livro literário. Por que aula 3? Porque a gente já teve uma aula de teatro na semana passada. Então, aqui eu trouxe para vocês, olha, aula 3, literatura, livro, quarto de despejo, diário de uma favelada. E, por fim, vamos para o segundo título, olha lá. Assista a primeira videoaula sobre o livro. É muito importante que vocês retomem lá a videoaula com as informações introdutórias para que facilite a sua compreensão. Quanto à introdução do livro, veja lá, mais uma vez a capa, e eu trouxe a imagem da autora do livro e o local onde ela viveu enquanto ela produzia seus cadernos com os relatos da sua vivência, do seu cotidiano. Então, vocês vão responder em seus cadernos o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês coloquem lá no seu caderno. Professora, mas já está aqui no vídeo, não tem problema, eu quero no caderno. Nome do livro, qual é? O autor, quem é? Qual é a editora? A editora é a editora que editou o livro e que, divulgou, que distribuiu o livro. Quem é o personagem principal da história? Vocês sabem quem ela é. Vocês podem falar um pouquinho sobre ela. Depois, vamos a algumas outras questões. Vejamos. Eu tenho aqui a questão 5. Ao ler um livro como esse, que retrata a vida real de uma pessoa sofrida e que nunca desistiu, veja bem, uma pergunta pessoal. Qual sua opinião sobre a pessoa Carolina Maria de Jesus? Claro que é pessoal, mas sobre todo o conhecimento que vocês têm sobre a obra. Quando você se deparou com tantos erros ortográficos, qual foi a sua reação? Por se tratar de um exemplar que é considerado um best-seller. O que é um best-seller? Vocês devem saber se vocês leram o livro. Se não, a professora só vai falar aqui um pouquinho, bem rapidamente, sobre o que é um best-seller. Um best-seller é justamente o top dos livros, e eles ficaram muito tempo aí sendo divulgados, sendo, digamos assim, lido por vários países, várias pessoas ao redor do mundo. 7. Exatamente no dia 31/12, Carolina foi ao mercado fazer a compra para o dia de ano. Que itens ela comprou? Por que isso é importante? Para que a gente saiba qual era digamos assim, o que era para ela, essa rotina de viver em uma comunidade, digamos assim, desfavorecida. Então, vocês vão fazer toda essa leitura, analogia, vão ler e vão optar pela opção correta. Olha lá, o fato que levou Carolina Maria de Jesus a escrever seu diário de despejo, foi: primeiro, a inspiração incutida por sua professora, Dona Lanita Salvina, ela querer ser reconhecida por sua arte, ela ter sido educada em excelentes colégios e usar isso como fonte de rendimentos, ou um meio de externalizar toda a angústia por não ter nada o que comer, já que ao invés de xingar, ficar nervosa, ela escrevia. E aí, qual dessas opções aí você escolheria como correta? Nós debatemos e falamos sobre isso. 9. Qual a importância de Audálio Dantas, este que foi o jornalista que apresentou a obra de Carolina Maria de Jesus ao mundo? A importância de ser inspiração para uma pessoa de origem humilde, que buscava meios de transformar sua realidade difícil em algo remunerado. Letra B. A importância de alguém que, encarregado de escrever uma matéria sobre mais uma favela que se expandia na beira do Tietê, no bairro do Canindé, em São Paulo, encontrou mais que isso em 20 cadernos encardidos de uma catadora de papel e outros tipos de lixo reaproveitáveis, levando-a assim a uma escritora reconhecida no mundo, a ser uma escritora reconhecida no mundo. C. A importância de um jornalista que faz seu trabalho e desse modo transforma a vida de uma pessoa simples em uma celebridade sem interesse, a não ser pela realização profissional dele próprio. D.
a de relatar a sua vida, né, aliás, a vida de uma favela que se expandia na beira do Tietê, no bairro do Canindé, São Paulo, e que, por acaso, cita a senhora Carolina Maria de Jesus, que se destaca por sua desenvoltura em frente às câmeras. E aí, qual dessas você escolheria como correta? Gente, vocês devem ter lido o livro, se não leram, recorram aos conteúdos que a professora já passou para vocês, e não esqueçam de resolver isso em seus cadernos. Depois, a história retrata a década de 1950. Em sua opinião, hoje, não existe mais tanta pobreza e pessoas humildes e humilhadas interessadas em fazer diferença no mundo? Explique com suas palavras. 11. Como foi o dia 1º do ano de 1960 para a nossa personagem principal? Por fim, e agora sim, né, vamos ver aí, tem essa questão 12 e a 13, sobre a vida, obra e ideias da autora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto Despejo, é correto afirmar o quê? Que ela traçou um painel da luta dos moradores das favelas pela sobrevivência, que a linguagem por ela usada foi tida como culta e rebuscada, ou seja, uma linguagem muito difícil de ser compreendida por quem não tivesse um nível básico de educação, sem erros gramaticais, atribuindo a ela uma imagem de sem-teto, porém não sem estudos, uma imagem erudita em comum ao meio em que vivia, ou que o amor pela literatura surgiu a partir de uma professora que a aconselhava a ler e escrever sobre tudo que surgisse à sua frente, pois essa prática facilita as vidas das pessoas. Ou a 4, as editoras de certo modo aceitaram com muita facilidade seus diários, porque viam grande potencial em suas obras. E aí, qual dessas opções você escolheria como correta? Já na 13, por que a obra Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, é considerada uma obra atemporal? Segundo o texto de apresentação da mesma obra. Ou seja, ao ler o livro, vocês podem começar a ler aqueles textos introdutórios. Você leu? Então, se não, busque ler, tá? Porque o cotidiano da favela mudou muito no decorrer dos anos e a situação da população que vive nessas comunidades evoluiu após conquistas profundas nas áreas sanitárias, políticas e sociais. B. Porque o livro retrata a evolução positiva dos cidadãos de uma das maiores comunidades de São Paulo, que até hoje cresce em população e avanços sociais. Ou, dando continuidade ainda à questão 13, porque o tempo passou, a cidade de São Paulo cresceu, mas a realidade de quem vive na miséria não mudou muito. E isso faz o relato de Carolina um relato atual. Por fim, D. Porque o livro mostra a pessoa de sucesso... vou retomar ali a leitura. Porque o livro mostra a vida de sucesso de uma catadora de papel e lixo reaproveitáveis que influencia até hoje gerações de pessoas em busca de sucesso nas mais diversas áreas do conhecimento. E aí, o que você respondeu como correto? Então fica uma lição proposta para casa. Lembrando sempre, gente, que ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela no Produção Acadêmica, tá? Mas se não, não esqueçam, a atividade é justamente essa aqui, ó. Primeiro, lição de casa. Eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler e eu tenho que ler. O quê? O nosso livro literário. Um aviso muito importante. A lição de casa, nesse quesito, é a leitura, tá? Que será essencial para a resolução das atividades na avaliação bimestral. Então, por favor, não esqueçam de fazer as suas leituras diárias, ok? Fica aqui o meu abraço. Eu quero dizer para vocês que tenham um bom final de semana e qualquer coisa, entre em contato por recados ou pelo fórum, tá bom? Um beijo e até mais!